Vamos hoje entrar em uma investigação junto com um detetive que está querendo desvendar o que exatamente aconteceu com um grande escritor. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa investigação, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Entre Facas e Segredos chegou aos cinemas lá pelo ano de 2019 e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. Harlan Thrombey, um grande escritor de mistérios policiais, acabou sendo assassinado e o detetive Benoit Blanc tem como tarefa descobrir quem é o assassino desse escritor. Gente, quem é fã de Agatha Christie vai, eu acho que, adorar esse filme, porque Entre Facas e Segredos vai nos trazer a história, vamos dizer assim, uma história de Agatha Christie para os tempos mais modernos. O diretor desse filme é Rian Johnson, que fez um dos filmes de Star Wars e foi muito criticado pelo modo como trabalhou com Star Wars. E ele teve uma dificuldade muito grande de realmente voltar a ativar sua carreira. Porém, com essa obra Entre Facas e Segredos, ele conseguiu se reerguer. O que é interessante realmente dessa história é que sim, nós vamos acompanhar justamente isso. Nós estamos dentro de uma mansão e a empregada acaba encontrando o Sr. Harlan morto. Tudo indicava que a princípio seria apenas um suicídio, mas começam a investigar e descobrem que esse escritor havia sido assassinado. E os suspeitos são nada mais, nada menos que os membros da família e os empregados. Então, gente, é interessante esse filme porque ele envolve muito mistério e lhe dá toda aquela liberdade de criar várias teorias e desvendar junto com o nosso detetive Benoit Blanc quem será o assassino, o que aconteceu realmente dentro daquela casa. Então é aquela típica história. Nós vamos entrevistar, vamos tentar entender, ver quem, ou melhor, o que cada um estava fazendo antes do Sr. Harlan ser assassinado. Então, gente, é bem interessante isso, porque cada parente nós começamos a entender que existia um motivo para querer ele morto. E tudo indica que ele foi morto justamente depois de sua festa de aniversário de 85 anos. Então é aquela questão bem realmente Agatha Christie, gente. O que é envolvente. Eu achei, a princípio, que era uma história, era baseado em um livro, porém, pelo que eu vi, não é. É uma história original que o próprio diretor, que é o Rian Johnson, acabou criando, porque ele queria, vamos dizer assim, trazer as histórias da Agatha Christie para um tempo mais moderno. Agatha Christie é uma das escritoras mais conhecidas de mistério e suspense, porém, suas obras estão muito para aquela questão mais um tempo mais antigo, mais passado. E ele quis trazer algo mais recente. Então nós vemos uma mistura muito maravilhosa sobre esse filme Entre Facas e Segredos. Quando o detetive começa a investigar, a princípio são somente os policiais que estão tomando conta de toda essa questão. Eles primeiro perguntam para um parente, depois para outro, e parecia-se tudo que o único que poderia ter algo maior contra Harlan era o seu filho mais novo, o Ransom, pois Ransom não havia aparecido no velório e não parecia estar muito decepcionado com a morte de seu pai. E aí que começa a se investigar. Os policiais tinham certeza que Harlan havia se suicidado, porém Benoit Blanc tinha uma ideia diferente. Ele via que tudo não passava de um assassinato e que o assassino estava entre eles, estava fazendo de tudo para encobrir os seus passos, para que ninguém descubra. E a nossa maior pista, gente, a melhor pessoa que poderia ajudar era a enfermeira do Harlan.
ela é quem estava sempre próxima a ele. Então ela era a peça-chave para se desenvolver, para descobrir o que estava por trás desse mistério. Então a história, gente, é construída de um modo fabuloso, como Agatha Christie faz. Vai nos dando uma pista, não, então é esse o assassino, não, então é esse, não, agora pode ser a filha mais velha do Harlan, não, pode ser o genro dele. Porque todos literalmente tinham motivos para querer aquele escritor morto. Então, gente, a única que poderia ajudar a resolver, a desvendar esse mistério era a enfermeira do Harlan, que além de ser enfermeira, era uma grande amiga para ele. Por quê? Primeiro, por dois motivos. É porque ela sempre estava com ele, e o segundo motivo era o fato de que ela não conseguia mentir. Então a gente já vai vendo isso. O Benoit começa a ver que nem todos estão falando a verdade e cada um está querendo encobrir alguma coisa que poderia os dedurar de ser o grande assassino. E a única que poderia ajudar era justamente ela, já que ela não saberia mentir à enfermeira, já que quando ela mentia, ela acabava vomitando. E a partir daí que a gente começa a entrar nesse mistério envolvente. E quem é o nosso detetive deste filme é nada mais nada menos o último ator que fez 007. Então ele se caiu muito bem, gente, eu vou ser bem sincera, ele caiu muito bem como esse personagem de detetive, porque é algo muito envolvente. Você consegue acompanhar ele de um modo que você fica, não, mas será que é esse o assassino? Nossa, mas como é que ele tá chegando a esse ponto? O que será que fez essa pessoa fazer com que assassinasse o Harlan? Curiosamente, esse filme também lembra muito aquele jogo que nós conhecemos como Detetive. Por quê? Temos uma cena do crime, temos uma história antes do que aconteceu, um aniversário, todo mundo se divertindo, de repente uma discussão entre um dos filhos com o pai e depois um corpo aparece. Então é muito interessante isso, nos fazer lembrar também esse filme daquele curioso jogo, daquele divertido jogo de detetive, em que ele faz as perguntas e as vítimas vão respondendo, ou melhor, os suspeitos vão respondendo e a gente vai encaixando o quebra-cabeça. Então, Entre Facas e Segredos vai nos envolver com aquela questão. Primeiro, nos entrega um pedaço da história e no final a gente começa a entender como tudo aconteceu. Então eu acho que uma coisa muito interessante também isso, exatamente como é as obras da Agatha Christie, em que nós acompanhamos o desenvolvimento da história com o detetive Poirot, nós também temos isso com o detetive Blank, em que ele vai encaixando as peças, apontando para o suspeito, tendo determinados momentos certeza que aquele é o suspeito, mas algo acontece para dar uma reviravolta na história e tudo voltar ao ponto zero. Começar da estaca zero e começar a montar todo o seu esquema, o seu quebra-cabeça novamente. Então é isso que torna essa obra muito interessante. Um outro ponto também interessante no meu ponto de vista é que a maior parte do filme, não todo ele, mas a maior parte do filme se desenvolve da casa. Nós temos toda aquele suspense dentro de lá. Não é limitado somente lá, nós também saímos em alguns momentos para ir em outros locais, desenvolver melhor a história, para o detetive Blank entender o que está acontecendo, mas o contexto maior de tudo roda em cima da casa. Então é muito bacana isso, até mesmo os pontos pequenos em que nós deixamos passar, que nos dá a ideia de quem seria o assassino. Eu demorei a entender, apesar de que nós temos em alguns pontos bem claro quem poderia ser o assassino, mas tudo acaba sendo apagado quando um dos parentes dá algo bem maior, uma bomba bem mais incrível que poderia deixar claro que aquela pessoa é que assassinou o Harlan. E tudo se torna ainda mais complexo quando
Sim, esse é um pequeno spoiler, gente, mas eu preciso dar esse spoiler pra você. Nós descobrimos que quem irá ficar com toda a herança dele é a enfermeira, gente. Então aí se torna a história mais complexa. Tudo indica que ela era quem deveria ser a assassina. Então a família toda se junta para mostrar que ela é a verdadeira culpada. Porém, nosso detetive começa a questionar que existem peças faltando nesse quebra-cabeça. Gente, o que eu posso dizer sobre Entre Facas e Segredos é literalmente bem envolvente. E a faca, o nome meio que já dá ideia justamente do que seria, porque uma dos lugares que eles mais utilizam também nessas cenas no filme é um local em que tem uma cadeira e atrás dessa cadeira existem milhões de facas distribuídas. E apenas uma dessas facas é uma faca falsa, gente. E os segredos é justamente todos os segredos que rodeiam aquela família. Então assim, não posso dizer muito sobre o filme, porque senão eu dou um spoiler muito grande. Mas é muito interessante mesmo. Se você é um fã dessas obras de mistério, é um fã de Agatha Christie, dá uma chance se você ainda não assistiu, porque ela vai te envolver de um jeito misterioso e surpreendente que vai te dar uma reviravolta fabulosa no final da história. Nós acompanhamos um pedaço dessa história, como eu disse, e depois é como se chegássemos na segunda parte e tudo ficasse claro, o que estava sempre na nossa frente, mas que de algum modo o assassino conseguia fazer com que nós desviássemos o olhar para um outro ponto, que saíssemos daquele caminho e fôssemos mais longe, exatamente como é o jogo do detetive, em que nós jogamos fazendo com que o nosso detetive vá o mais longe possível de nós que somos o assassino. Então é uma ideia bem bacana, ela se encontra ainda no catálogo da Netflix, creio eu que vai ficar um bom tempo, justamente porque existe um segundo filme que a Netflix lançou, que é Glass Onion. Então, gente, ela vai estar nesse mesmo contexto, mas a gente vai discutir no próximo sábado sobre essa continuação de Entre Facas e Segredos. Minha opinião final sobre esse filme é um filme maravilhoso, que envolve drasticamente o telespectador junto com todos os personagens, fazendo-nos acreditar que resolvemos o caso com uma facilidade, mas que no final nos entrega algo totalmente diferente de que poderíamos pensar que seria possível. Essa é a opinião final. Então, se você ainda não assistiu, dá uma chance. Como eu disse, se você é um fã de Agatha Christie, dá uma chance, porque é uma Agatha Christie um pouco mais moderna. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Entre Facas e Segredos, o que você achou? Você conseguiu desvendar quem era assassino antes do nosso detetive ou não? Você ficou surpreendido com o final de que ele nos entrega? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Lembrando novamente, por favor, não revelem o final do filme e não deem aquele spoiler gigantesco. Tentem dar o mínimo possível de spoiler, mas por favor, não revelem o final. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!